Com a graça de Deus, nós queremos nesta manhã falar sobre a riqueza da generosidade. A riqueza da generosidade. Nós vamos ler capítulo 35. Nós leremos apenas até o verso 9, mas trataremos de todo o capítulo, se assim Deus nos permitir. Êxodo 35, o texto para você que está anotando é todo o capítulo, mas nós leremos apenas até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Amém. Nosso irmão Davi já orou pela nossa mensagem. Meus irmãos, eu não lembro bem de fato o autor, e por isso não me arriscarei, porque me foge a memória, já disse, e eu acredito que é conhecido da parte dos irmãos, que a última parte do homem a se converter é o seu bolso, né? E talvez ele tenha razão, tanto mais porque a avareza é duramente condenada na Escritura. E uma das demonstrações de avareza na Escritura, sempre que o povo de Deus se afastava de Deus, ele mostrava isso na forma como ele investia nas coisas de Deus. Nós temos mais ou menos cerca de 120 passagens na Escritura condenando ou falando sobre a avareza, que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, que é idolatria. E em Efésios 5 também diz que o avarento é idólatra. E há muitas maneiras pelas quais a avareza é manifestada. Uma delas é o fato da pessoa ser apegada de fato aos seus bens ou ao seu dinheiro, de tal maneira que ela tem dificuldade em investir naquilo que é importante. Algumas pessoas têm o guardar dinheiro como um fim em si mesmo, inclusive deixando de desfrutar daquilo que ele pode lhes dar. Mas o consumista, de igual modo, é avarento, porque ele está apegado aos bens que o dinheiro pode lhe dar. De modo que o consumismo é também uma expressão de avareza. Porém, a palavra de Deus nos mostra também que o avarento, ele tem dificuldade em investir no reino de Deus, porque ele tem uma mente profana, uma mente secularizada, na qual ele tem dificuldade de entender que o investimento nas questões espirituais, ele traz muito mais proveito e muito mais benefício e muito mais glória para Deus do que nas coisas materiais. E quando eu falo de coisas espirituais, eu não estou me referindo às coisas que não são físicas, porque você pode ter um investimento naquilo que é físico, mas cujo objetivo é espiritual. Se você, por exemplo, ajuda um missionário lá entre os indígenas, na mata, a mobiliar a sua casa, você está tendo um investimento que é material no que diz respeito ao tipo de gasto que você tem, mas é espiritual no seu alvo. Ou se você investe mesmo na sua casa, mas você pensa em preparar a sua casa para exercer melhor a hospitalidade, quem sabe tendo um quarto de profeta, você está investindo de maneira espiritual. O ponto é que a avareza é um dos pecados mais combatidos na Escritura e muito da nossa espiritualidade
é demonstrada na forma como nós lidamos com o dinheiro e como nós usamos as nossas posses para investir o reino de Deus. E é mais ou menos sobre isto que esse texto trata. Na verdade, nós temos aqui a retomada do projeto do tabernáculo, depois de haver sido interrompido pela idolatria de Israel. E agora é retomado. Se você observar, esses versículos, em parte, são uma repetição e um paralelo do que está no capítulo 25, versos 1 a 9, onde o Senhor disse a Moisés, primeiramente, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis. E menciona todo o material que vai mencionar no capítulo 35. E aqui no capítulo 25 ele mostra claramente o objetivo, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Então, eles tinham que contribuir para edificar um santuário. E eu faço esta pergunta ainda nessa introdução e contextualização. Será que é possível que façamos investimentos financeiros para a edificação do santuário de Deus? Uma vez que o santuário de Deus, na nova aliança, é de fato a igreja reunida, é um santuário espiritual? Óbvio que sim, por óbvio que sim. Precisamos de um espaço para nos reunir. Precisamos de certas coisas para estarmos juntos. Embora possamos nos reunir e adorar ao Senhor sem estas coisas. Recentemente vimos um vídeo de uma igreja em algum país na África que estava adorando sob os escombros da sua construção que tinha sido destruída. Isso não impede a igreja de adorar. Porém, é importante que entendamos que mesmo hoje, esse lugar não é o templo, mas é um lugar onde o templo de Deus vivo se reúne. E precisamos mantê-lo. Também ainda continuamos mantendo a obra missionária. Precisamos investir no sustento de obreiros. Precisamos servir aos novos bebês que chegaram. E nós temos aqui um fraudário que ainda está em conclusão, já próximo de concluir. Ora, esse investimento nós visamos a edificação do corpo de Cristo. Também são para edificação. Então, é importante que nós entendamos que nós não vamos usar mais pedras preciosas e ouro para construir um tipo de templo, porque toda aquela simbologia não é mais válida para nós, exceto pelos princípios que ela ensina. Porém, ainda continuamos tendo que investir, e nesse ponto, esse texto, ele nos ensina muito. Nessa retomada do nosso texto, o nosso texto que pertence à última seção do livro, ele vai se estruturar em 5 subseções. Você lembra? A última grande seção do livro é aquela que mostra o povo preparando a habitação para que Deus pudesse habitar entre eles e peregrinar com eles até a terra prometida. Então, nós temos a libertação, que é a primeira parte, nós temos a aliança, que é a segunda parte, o centro, e nós temos agora a habitação de Deus no meio deles, que está sendo preparada, e você verificará que o capítulo 40, ele é o clímax, onde a glória de Deus vai descer sobre o tabernáculo, aquela glória que estava sobre o monte, agora vai descer sobre o tabernáculo, e dali em diante acompanhar os filhos de Israel. Então, essa última seção, nesse ponto que nós lemos, ela pode ser dividida em 5 subseções. Na primeira subseção, o Senhor reitera a importância do dia de descanso, versos 1 a 3. Na segunda subseção, o Senhor convoca o povo a edificar o tabernáculo, versos 4 a 19. Na terceira subseção, o povo manifesta a riqueza da generosidade no contribuir, versos 20 a 29. Na quarta subseção, o Senhor convoca nominalmente os artífices do tabernáculo, os artistas que confeccionarão cada peça, utensílio e tecido do tabernáculo, nos versos 30 a 35. E, por fim, a quinta subseção, o tabernáculo finalmente é confeccionado quando temos uma descrição detalhada de suas partes, móveis e utensílios, sendo esta a mais extensa subseção, que vai dos capítulos 36 a 39, e no capítulo 40 nós temos, então, a conclusão do livro.
Eu quero, obviamente, meus irmãos, não vamos cobrir todas essas subseções, mas eu quero destacar apenas as 3 primeiras subseções. É apenas sobre elas que nós vamos falar. E a terceira delas é a ênfase da nossa mensagem. Daí o título, A Riqueza da Generosidade. Este é o ponto. Então, qual é a primeira divisão, ou a primeira cena, ou o primeiro bloco desse texto? Ele vai dos versos 1 a 3. E nós podemos resumi-lo na seguinte frase: o Senhor relembra os adoradores do dia da adoração. O Senhor relembra os adoradores do dia da adoração. Ele diz, veja, antes de retomar, você vai perceber que do verso 4 em diante, todo o assunto é o tabernáculo. Até o capítulo 40, nós só vamos ver tabernáculo aqui. A repetição, a forma dos móveis, depois, quando Moisés vai montando cuidadosamente, ele vai narrando cada utensílio sendo colocado no seu lugar, o tabernáculo sendo armado, tudo com muito detalhe. Mas antes de qualquer coisa, o Senhor convoca, Moisés, por ordem do Senhor, convoca toda a congregação dos filhos de Israel, e a primeira coisa que ele faz é lembrar do dia especial de adoração, do dia especial em que eles estariam diante do tabernáculo para cultuar ao Senhor, o dia do Senhor, que na velha aliança é o 7º dia, e já sabemos que na nova aliança é o 1º dia. Então tudo que falamos aqui aplica-se ao dia de hoje, como nós já vimos extensamente em mensagens anteriores, você pode revisar, está tudo lá no YouTube. Mas o Senhor faz questão de dizer, Moisés faz questão de convocar toda a congregação dos filhos de Israel e dizer, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor, inclusive com pena de morte, uma sanção civil para a quebra de um mandamento moral. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Lembrando que naquela época, para acender fogo, você tinha que primeiro ir até o bosque, ir à mata, e você tinha que cortar a lenha, você tinha que quebrar a lenha, carregar a lenha, trazer para casa, você tinha que dispor a lenha, você tinha que, de alguma maneira, acender o fogo, você tinha que abanar o fogo. Então, é um pouco diferente de hoje, que você aperta um botão e acende o fogo, para que nós não nos tornemos legalistas, né? Eu não vou nem usar o fogão no dia do Senhor. Não, não é isso. É que havia todo um trabalho que nós não temos hoje para acender fogo. O ponto é, você não vai trabalhar e não vai cuidar dos seus interesses. Nós, inclusive, demonstramos uma longa lista na Escritura de atividades que são consideradas atividades que quebram o dia do Senhor, exceto aquelas emergenciais. Isso tudo está nas mensagens anteriores, nós não vamos os repetir. No entanto, eu quero que você atente para 2 detalhes desse trecho, onde o Senhor relembra os adoradores do dia da adoração. Primeiro detalhe, esta é uma das poucas e espaçadas vezes em que Moisés menciona, em que se menciona Moisés convocando toda a congregação dos filhos de Israel. Essa expressão, essa descrição é importante. Uma descrição é importante não apenas quando ela é repetida, mas quando ela também é rara, porque isso significa que é em momentos importantes. É claro que tudo que Moisés fala é para a congregação de Israel, nem precisaria colocar isto aqui, mas ele quer enfatizar que este é um mandamento para todos. Então, esta é uma das poucas vezes em que se menciona Moisés convocando toda a congregação dos filhos de Israel. Hamilton, comentando esse texto, observa que as ocasiões em que Deus instrui Moisés a reunir toda a congregação, o que ocorre no verso 1 e também no verso 4, e falar com ela, essas ocasiões são poucas e distantes uma da outra, portanto, conclui o autor, são tempos em que uma revelação importante é dada.
uma revelação importante está sendo dada. Então, Moisés está chamando a atenção, ele mesmo que registrou, que aquela é uma revelação importante, para a qual todo o povo tem que parar para ouvir. Porque há coisas que o povo podia se reunir e um passar para o outro, mas aqui ele quer que todo o povo ouça. Um segundo detalhe nesse texto é que esta, meus irmãos, já é a 5ª vez que o Senhor nos fala do dia de descanso. Este é, curiosamente, o mandamento mais repetido de maneira explícita desde Êxodo 20. Na verdade, a primeira vez que ele é mencionado é antes do decálogo. Em Êxodo 16, 29, o Senhor relembra ao seu povo que o sábado é uma dádiva. Eis que o Senhor vos deu o sábado. E no capítulo 20, de 8 a 11, ele o menciona entre os 10 mandamentos, sendo esse um dos mandamentos com a explicação mais extensa, ocupando 4 versículos. No capítulo 23, verso 12, pela 3ª vez, ele fala antes e ele fala depois: 6 dias trabalharás, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. E aqui no capítulo, ainda no capítulo 34, no versículo 21, no meio da menção das festas, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega, trabalhos agrícolas. Trabalho de extrativismo, recolher o maná, trabalhos agrícolas e até trabalhos domésticos que me ocupam mais o tempo, como acender o fogo naquela época. Então, nós precisamos ter isto em mente. Há uma repetição, a 4ª é o capítulo 34, 21, e aqui no capítulo 35, de 1 a 3. Agora eu faço uma pergunta, meus irmãos. A repetição lhe diz alguma coisa? O que vem à sua mente quando você ouve algo repetidamente? As crianças costumam ouvir coisas repetidas. As crianças gostam, não é, crianças, de repetir. Quando é uma brincadeira, presta atenção aqui, Atos, não é hora de brincar com o bebê não, tá? Quando você tem uma brincadeira que você gosta, que papai e a mamãe gostam, você pede de novo, não é? Mas tem coisa que vocês não gostam e vocês ouvem. O papai e a mamãe, às vezes, dando a mesma ordem, fazendo a mesma proibição ou dando a mesma repreensão. Parece que pega no seu pé, né? Toda hora. Eu já falei para você. Quantas vezes você ouve isso? Repetidamente. Eu creio que pelo menos um de 2 fatos, ou mais frequentemente os 2, sempre vem à nossa mente quando ouvimos a mesma mensagem repetida da boca do mesmo emissor ou mensageiro. Às vezes até de mensageiros diferentes. Nós temos um que alguém chama de um eu cego. Nós temos dificuldades de enxergar os nossos defeitos. Pelo nosso orgulho, o nosso coração enganoso muitas vezes esconde de nós. E geralmente os defeitos são ressaltados pelos outros. Muitas vezes até em tom de brincadeira. Outras vezes em tom de crítica. E a gente tem a impressão de que está sendo perseguido, né? Poxa, só notam isso. Tanto é que quando a gente faz alguma coisa boa, diz, porque eu sou isso. E aí quando a gente faz algo contrário, a gente quer ressaltar. Sabe, aquilo significa alguma coisa. Nós deveríamos perguntar o que aquilo significa. E eu creio que pelo menos 2 fatos são ressaltados quando uma coisa é muito repetida, sobretudo pelo Senhor. Primeira questão, primeira verdade aqui, é que isso nos aponta para a importância daquilo que nos é ordenado. Então, crianças, quando a mamãe e o papai repetem muito uma proibição ou uma repreensão por causa da importância daquilo, normalmente o papai e a mamãe não repetem coisas que não são tão importantes.
Às vezes até coisas são importantes, mas eles não dão muita importância, por isso ele deixa você fazer. Mas quando ele julga que é importante, e eu não estou nem julgando o mérito, se é importante para Deus, mas para ele vai repetir, a mamãe vai repetir isso. Então, quando algo é importante, eu ouço repetidamente da parte de Deus. Então, preste atenção quando alguém repete algo para você, porque isto é importante. Então, Deus está falando da importância, meus irmãos, do seu dia. Mas há um outro fato que isto nos indica, que tem a ver conosco. Um tem a ver com o emissor, isso é importante para ele, mas outro tem a ver com o receptor. Em segundo lugar, isso é um indicativo da nossa tendência a negligenciar aquilo que nos é ordenado. Uma evidência da nossa tendência a negligenciar aquilo que nos é ordenado. É por isso que as crianças ouvem repetidamente os pais dizer não faça isso, você sempre está fazendo isto. Olha, isto está errado, isso é pecado, não glorifica a Deus. Você precisa parar com essa atitude. Por quê? Você tem que ouvir. Porque às vezes parece que o pai e a mãe pegam tanto no seu pé, porque você é desobediente e está fazendo a mesma coisa mesmo, sabendo que é pecado. E os adultos não são diferentes. Então Deus repete isso, meus irmãos, porque o dia do Senhor é um dia comumente negligenciado. Nós costumamos observar o dia do Senhor legalisticamente, pensando muito no que nós podemos e não pensando no quanto podemos desfrutar. Muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos de férias, nós nos esquecemos de que aquele dia continua sendo do Senhor e não aproveitamos as férias. Se estamos na cidade para visitar alguma igreja com a irmã, conhecer os irmãos, adorar o Senhor, ou se estamos num lugar isolado para juntos como família tirarmos aquele dia para louvor, para adoração, para estudo das Escrituras. Nós temos muita dificuldade com isso. Não, eu já cumpri meu dever, agora eu vou fazer o que eu quero. Nós somos tendentes a negligenciar. Por isso a palavra de Deus repete isso pela 5ª vez. E nós deveríamos, meus irmãos, considerar: será que eu tenho guardado com zelo o dia do Senhor? Esse para mim é um dia deleitável ou deleitoso. Eu de fato dou importância a ele? Ou eu vou para o culto e então até o próximo culto eu cuido dos meus interesses, eu vou assistir televisão, eu vou assistir o jogo, eu vou passar o dia ocupando a mente com lixo e à noite eu vou cumprir de novo o meu dever para com o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, atentar para a repetição, porque o Senhor está também mostrando a nossa tendência a negligenciar esse dia. Então esse é o primeiro ponto, o Senhor relembra os adoradores do dia da adoração. Segundo ponto, o Senhor convoca os adoradores a edificarem o seu santuário. O Senhor convoca os adoradores a edificarem o seu santuário. Do verso 4 ao 19, ele convoca, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente trará por oferta ao Senhor, e menciona todo o material. Eu quero chamar a sua observação nesse segundo ponto para os seguintes fatos aqui. Primeiro, tal como a ordenança no sábado, esta é uma convocação para toda a congregação. Ele tinha acabado de falar, não era preciso repetir, mas ele está dizendo que toda a congregação fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Aliás, a palavra aqui traduzida por congregação, ela é o equivalente veterotestamentário de igreja. É bem correto nós falarmos assim: fala para toda a igreja. Segunda observação nesse ponto é que a igreja, e eu vou passar a usar esse termo, a igreja é convocada a ofertar. Isso é um subponto do segundo. O Senhor convoca os adoradores a edificar o seu santuário. O que é necessário? De que maneira eles participam? Aqui nesse texto. Primeiro, a igreja é convocada a ofertar sincera, voluntária e generosamente. Eu vou repetir. A igreja é convocada a ofertar sincera, voluntária e generosamente. Isto é, sinceramente, voluntariamente e generosamente. Primeiro, o Senhor diz: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de
coração disposto. O coração, nós aprendemos isto muito bem na conferência, é o centro da personalidade, é o nosso âmago. Tudo o que fazemos com o coração é o que fazemos mais sinceramente, mais de boa vontade. Então, quando ele diz de coração disposto, ele está dizendo sinceramente que essa seja a sua inclinação. Mas essa palavra traduzida por disposto aponta não somente para a sincera prontidão e voluntariedade do coração, mas também para a nobreza da atitude na generosidade da oferta. Essa palavra aí traduzida por disposto, ela é usada em outras passagens para descrever algo nobre ou alguém nobre, alguém que é magnânimo, alguém que tem uma certa beleza, vamos dizer, uma certa beleza ética. Então é virtude, é nobreza. Então ele está dizendo alguém que tem um coração generoso, alguém que tem um coração nobre. Então ele está dizendo, quando você ofertar ao Senhor, você tem que demonstrar na sua oferta a nobreza de coração. É isto que ele está dizendo, que é uma nobreza que vem do quanto o Senhor é valioso para você. Isto é reforçado, inclusive, pelo material que é alistado. Não é qualquer material. Veja o material aí. Só tem material precioso. Só tem coisa que reveste o palácio real. Ouro, que é o mais precioso metal, prata, bronze, estofo azul, púrpura. Era um tecido pintado com uma tinta que era tirada de um tipo de crustáceo do mar, que só os reis usavam, era caríssimo. Carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, porque era o que se podia conseguir no deserto, azeite, especiarias, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal, várias ofertas nobres. A igreja é convocada a ofertar sinceramente. Ela é convocada a ofertar voluntariamente, mas a sinceridade de coração nunca vai deixar de ser generosa. Este é o ponto. Terceiro lugar, dentro desse segundo ponto, a igreja é convocada a ofertar daquilo que receberam do Senhor. Isto é muito importante. A igreja é convocada a ofertar daquilo que receberam do Senhor. Ele diz, tomai do que tendes uma oferta. Aqui é alistado, meus irmãos, em detalhes, o material que é mencionado genericamente em passagens anteriores, como aquilo que como providência do Senhor, que por providência do Senhor, Israel tinha recebido da mão dos egípcios. Lá no capítulo 3 de Êxodo, o Senhor promete despojar os egípcios no verso 21 e no verso 22. Ele diz, eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre os filhos de Israel e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vestes nobres. No capítulo 12, no versículo 35, mais uma vez, aquilo que, na verdade, o Senhor prometeu é cumprido aqui. No capítulo 12, 35, está escrito, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Eles levaram todo esse material precioso. Então, o coração disposto, meus irmãos, o coração generoso é, antes de tudo, um coração que reconhece que tudo aquilo que tem foi dádiva do Senhor, que tudo aquilo que tem foi dado pelo Senhor, não pertence a nós. Então, este é o ponto. O povo está sendo convocado apenas para devolver ao Senhor uma parte daquilo que eles receberam do Senhor. Quando nós temos ricamente, a Bíblia diz que Deus nos proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento. Nós demonstramos gratidão, nós demonstramos dependência, nós demonstramos que tudo pertence a Ele, como nós acabamos de cantar.
Nós acabamos de ler isso, inclusive em 1 Crônicas 29, de 10 a 14. Davi é quem prepara o templo. Salomão constrói o templo, mas toda a riqueza, todas as ofertas, é Davi quem recolhe. O projeto é Davi quem manda fazer, na verdade, por ordem do Senhor. O projeto é revelação do Senhor. E ele dá tudo daquilo que ele conquistou dos despojos, ele dá o melhor para o templo, e ele provê tudo. Quando Salomão chega para construir, Salomão já tem todo o material precioso para construir o templo. Mas o que Davi diz? Porque tudo que temos pertence ao Senhor, e das tuas mãos tu damos. Nós cantamos isso também, né? Nós acabamos de cantar, a nossa vida te pertence, né? Nós acabamos de dizer que nem os céus dos céus podem conter, que Ele é majestoso em glória e poder, que tudo em Cristo Ele criou, né? E nós tudo damos daquilo que lhe pertence. Nós precisamos lembrar isso. E quanto mais nós entendemos que o que eu tenho não é meu, é do Senhor, mais facilmente nós damos, mais generosamente. E em quarto lugar, nós vimos que há uma convocação para toda a igreja. Essa igreja é convocada a ofertar sincera, voluntária e generosamente. Essa igreja é convocada a ofertar daquilo que ela recebeu do Senhor, não é seu. E em quarto e último lugar, nesse segundo ponto, a igreja é convocada a ofertar participando da edificação do santuário. A igreja é convocada a ofertar participando da edificação do santuário. Aquilo que a igreja oferta ajuda na edificação do santuário. Meus irmãos, que privilégio saber que o santuário de Deus, ele é construído através de nós. Nós podemos dizer que Deus é o arquiteto e edificador, mas é igualmente correto dizer que nós somos edificadores. A Bíblia diz isso em vários momentos. E como? É simples, por causa da nossa união com Cristo. Cristo atua em nós e através de nós. Então, é correto dizer que nós somos edificadores. A palavra de Deus diz que o corpo efetua o seu próprio aumento. E a igreja é ofertada, ela é convocada, veja no verso 10, venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, e todos os utensílios são mencionados em detalhe. Tudo isso que vocês estão dando é para construir o meu santuário. Será que nós poderíamos dizer isso hoje, quando sabemos que Deus não habita em santuário feitos por mãos? Sim. Quando nós ofertamos e nós participamos do sustento de missionários que estão atuando na edificação do corpo de Cristo, pregando o evangelho onde Cristo não está sendo pregado, como temos os nossos irmãos FJ e Neilane, dos quais somos parceiros, a nossa irmã Tainara, que está se preparando para plantar, para pregar o evangelho num povo não engajado. Quando nós participamos do sustento dos seminaristas José e Guilherme, quando nós, de alguma maneira, ajudamos aqui mesmo para que as irmãs tenham conforto, para cuidar dos seus bebês que vão crescer aqui nesse quintal, que vão ouvir da palavra de Deus. Quando nós adquirimos cadeiras para ter mais pessoas que possam sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. Quando nós investimos num novo auditório ou implantar uma nova igreja, nós estamos contribuindo para construir o santuário do Senhor. Quando nós ajudamos os necessitados da igreja, isso tudo traz edificação para o corpo de Cristo. Então, é interessante isso, que a igreja é convocada para participar dessa obra do Senhor. Ele não precisa de nós. Se nós formos negligentes, de outra parte Ele levantará sustento, de outra parte Ele levantará salvação, de outra parte Ele suprirá a sua própria obra, mas nós perderemos a oportunidade de participar disso e receber o fruto que aumenta o nosso crédito, como Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4. Nós temos então a terceira e última parte. Veja, o Senhor relembra os adoradores do dia da adoração, o Senhor convoca os adoradores a edificar o seu santuário, e terceiro, os adoradores manifestam a riqueza da generosidade. E aqui, meus irmãos,
nós temos talvez o primeiro grande exemplo em que Israel é um modelo positivo para nós. Porque a gente tem meio que uma quase ojeriza, né, de Israel. Que povozinho rebelde, teimoso. Mas tem uma coisa que nesse momento o povo de Israel é um exemplo. Eles ofertam generosamente. Depois de todo aquele momento, né, de traírem o Senhor, daquela idolatria escandalosa, nós vamos ver, e depois de uma revelação nova da aliança, o povo está tocado, está movido em seu coração. E esse povo manifesta a riqueza da generosidade. Versos 20 a 29 são a base dessa terceira divisão. Então, eu quero que você atente aí. Toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Veja, toda a congregação, veio todo homem para a obra da tenda de todo o seu serviço. Vieram homens e mulheres todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, olha só, de ouro, né? Pendentes, tiraram das suas joias, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem trazia oferta de ouro ao Senhor, todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de camelo, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. Todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. 9 vezes ocorre a palavra todos aí, todo. A maioria das vezes para o número de pessoas e algumas vezes para todo o material. Todo o material que precisava foi suprido. Presta atenção. Todo o material que precisava foi suprido. Então, onde nós mostramos, onde nós vemos a riqueza da generosidade? Primeiro, no fervor com que eles ofertavam. Esse é um subponto. Os adoradores manifestam a riqueza da generosidade, primeiramente, no fervor com que ofertaram. Veja, aí, repetidas vezes, é dito que eles foram movidos em seu coração e impelidos em seu espírito. Expressões em paralelo que enfatizam o fervor e a sinceridade com que o povo ofertou. No verso 21 é dito isso, todo homem cujo coração moveu, cujo espírito o impeliu. No verso 22, vieram homens todos dispostos de coração, certo? No verso 26, pela terceira vez, todas as mulheres cujo coração as moveu. E no verso 29, aí de novo, os filhos de Israel trouxeram, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs. Claramente havia um fervor, não havia avareza, não havia pena, não se estava pensando, irmãos, a gente mostra generosidade. Nós vamos fazer uma ceia agora, né? Uma ceia de ano novo. E às vezes a gente pensa assim, não, eu estou com preguiça de fazer, eu vou comprar feito. Tá, aí compra um frango que parece uma codorna, tendo condição de comprar um peru. Mas na hora de comer, come como um rei, como uma rainha. Tem crente que é assim, irmãos, infelizmente, tem crente que é assim. Ok, você não gosta muito de cozinha? Se você é uma mulher, tem um problema aí.
Porque o que você vai fazer com boa dona de casa lá em Timóteo? Se você é assim, você precisa se converter. Mas tudo bem que você encomende, mas encomende uma coisa boa. É para o conforto dos outros, não é para o seu. Isso também é espiritual, percebe? Coisas simples. Nós vamos demonstrar. Nós vamos demonstrar a riqueza da generosidade. Aqui você mostra o fervor com que oferta. Então, o que você dá demonstra certo fervor. É claro que é possível que você dê muito para aparecer, mas isso é uma questão entre você e Deus. Mas dificilmente você tem um fervor e você não dá muito. Em segundo lugar, nós vemos a riqueza da generosidade na participação massiva. No fervor com que ofertaram, na participação massiva. O texto enfatiza não apenas a voluntariedade, mas a unanimidade. Eu já falei, a palavra todo ocorre aí, como eu acabei de ler, várias vezes. Todo homem, toda mulher, os príncipes, as pessoas de todo jeito deram o seu melhor. O que eles tinham de melhor, eles deram. Em terceiro lugar, nós vimos esse fervor, ou melhor, essa riqueza da generosidade na abundância e preciosidade das ofertas, das dádivas ofertadas. Então, no fervor com que ofertaram, coração disposto, na participação massiva, todo homem, toda mulher, e na abundância e preciosidade. Veja o material que é ressaltado, eu não vou repetir. Só tem coisa preciosa e é abundante. E, meus irmãos, foi tal a riqueza da generosidade que foi necessário proibir a continuação das ofertas. Veja os versos 2 a 7 do capítulo 36. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do tabernáculo e disseram a Moisés, olha só, verso 5, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Aqui Israel é um exemplo para nós. O povo traz não mais, o povo traz muito mais do que era necessário. E disseram a Moisés, ou melhor, verso 6, então ordenou a Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, olha a proibição, que proibição maravilhosa. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma, tá bom, gente. Não faça obra mais alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Foi proibido. Essa é uma proibição que eu queria ouvir. Tanto para mim como para a igreja. Olha, não é que eles disseram assim, não precisa mais. É diferente. A gente até faz isso, graças a Deus. A igreja é generosa em muitos aspectos. E isso eu tenho que ressaltar. Louvado seja Deus pela nossa igreja. Mas o máximo que a gente não precisa mais. Não, aqui foi diferente. Olha, está proibido. Não pode mais. Não é mais permitido vocês ofertarem. O povo foi proibido. Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Ainda sobejava. Essa é a riqueza da generosidade, queridos, que eles demonstraram. O que podemos aprender aqui? Eu quero trazer 3 princípios de maneira mais rápida que nós aprendemos, na verdade, à luz de toda a Escritura, sobre a riqueza da generosidade. Primeiro, a riqueza da generosidade, nós aprendemos aqui, é, antes de tudo, uma graça e um privilégio. Doar ricamente, doar generosamente, é uma graça, nós não merecemos participar do mais magnífico projeto, o único que vai ficar de pé quando tudo isso for destruído. É um privilégio, é uma graça. Às vezes a gente até fica com pena, né, daqueles que dão. Poxa, mas fulano, alguns ímpios, né? Poxa, mas você, o seu dinheiro suado, você devolve ainda 10%, tanta coisa. Eu sou abençoado quando eu ajudo alguém.
Eu sou abençoado quando eu contribuo para a obra do Senhor, quando eu coloco aos pés daqueles que o Senhor escolheu por intermédio da própria igreja para administrarem. Eu sou abençoado. Paulo fala isso em 2 Coríntios 8, eu peço que você abra lá, apenas para verificarmos a base disso. No capítulo 8, Paulo está incitando os coríntios a participarem da assistência aos santos que estavam passando fome em Jerusalém, e ele usa como exemplo as igrejas da Macedônia, entre elas a de Filipos, que foi parceira dele desde o início do seu ministério. Ele diz também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Qual foi a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia? Foi essa. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles foram perseguidos, manifestaram o quê? Abundância, veja as palavras que demonstram riqueza, a abundância de alegria e a profunda pobreza deles, eram irmãos pobres, superabundou em grande riqueza da generosidade. Essa é a graça. Eles eram pobres, mas eles eram ricos em generosidade. Eles eram pobres em dinheiro, mas ricos em generosidade. E diz, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muitos rogos. Eles imploraram a Paulo a graça de participar da assistência aos santos. A graça. Eles sabiam que era a graça. E por que pediram com muitos rogos? Porque Paulo deve ter olhado, não, gente, vocês são pobres. Não, mas a gente quer ajudar os outros, a gente tem algo para dar. E nós queremos ajudar. Então, a riqueza da generosidade é, antes de tudo, uma graça. 2 vezes Paulo fala que é uma graça. Se você observar, você vai ver isso claramente aqui. Porque é uma graça. No verso 6 ele diz de novo, o que nos levou a recomendar a Tito que começou assim também complete. Que como começou assim também complete esta graça entre vós. É graça, irmãos. É uma graça que poucos desejam, é verdade, mas é graça. Segundo, a riqueza da generosidade é medida na proporção da pobreza dos que ofertam. Vou repetir. A riqueza da generosidade é medida na proporção da pobreza dos que ofertam. A Bíblia nos ordena a ofertar conforme a nossa prosperidade. Mas isso tão somente mostra uma certa fidelidade. Mas a generosidade, ela é mostrada na medida da proporção não da riqueza que eu tenho, mas da pobreza. Porque quanto mais pobre, mais eu dou, isso mostra que maior é a minha generosidade. Lembra da viúva? Os ricos depositavam grandes quantias. A viúva depositou 2 moedas que dá para comprar um pão. Jesus disse o quê? Essa viúva deu mais do que todos, porque todos deram do que lhe sobrava, mas esta mulher deu todo o seu sustento. E Paulo traz isso aqui, é isso que quer dizer no verso 2, quando ele diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da generosidade. Eles demonstraram mais generosidade que os demais, porque eles eram mais pobres. O contexto aqui é o da assistência aos santos. Obviamente, juntando 2 textos, o primeiro do tabernáculo e o segundo, nós vemos 2 dos objetivos para os quais nós ofertamos: a edificação e manutenção da casa do Senhor, e aqui a ajuda aos necessitados. Poderíamos acrescentar o sustento dos obreiros que se afadigam na palavra e no ensino, como está escrito em 1 Timóteo 5, 17 a 18. Já vimos sobre os vários objetivos dos dízimos e ofertas. Mas o ponto é, a riqueza da minha generosidade é medida na proporção não da minha riqueza, mas da minha pobreza em relação àquilo que eu oferto. Em terceiro e último lugar, a riqueza da generosidade, meus irmãos, ela deve ser algo perseguido por nós, porque ela tem como modelo e motivação a graça e a generosidade de Cristo. Quando nós ofertamos generosamente para a obra do Senhor, nós demonstramos a graça e a generosidade de Cristo. E quanto mais nós entendemos o que Cristo fez por nós, mais generosos seremos no contribuir. No verso 9 desse capítulo 8 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, depois de mostrar as igrejas da Macedônia como modelo, ele mostra o modelo do qual elas pegaram o exemplo. Veja o verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós,
para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui o segundo princípio é claramente mostrado. A riqueza da generosidade de Cristo foi ressaltada quando ele foi mais pobre, na cruz do Calvário. Quando ele, sendo rei, possuindo todo o universo, abriu mão de tudo isso para nos salvar. Ele se fez pobre e a sua pobreza, a sua humilhação, nos trouxe riqueza. Cristo é o nosso exemplo maior. E Cristo deve nos motivar, porque ninguém foi e é mais generoso do que Cristo, que sendo rei se fez um plebeu para nos fazer reis e nos dar a riqueza para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. É por isso, meus queridos, que nós precisamos demonstrar nossa devoção a Deus pela riqueza generosa com que nós contribuímos e usamos as nossas posses, não apenas nas ofertas, mas como usamos nosso carro, o quanto usamos nossa casa para hospedar outros, o quanto planejamos as nossas finanças para ter com que acudir os necessitados e o quanto nós de fato investimos no reino de Deus. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e nos conceda a graça, irmãos, de manifestarmos a riqueza da generosidade que revela o coração de Cristo para as pessoas e uns para os outros. Vamos orar. Senhor, nós louvamos e agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Que essa palavra nos mova, Senhor, a sermos generosos no dar e no contribuir. Não com tristeza, não por necessidade, mas com alegria, sabendo que é uma graça. Sabemos que tudo que estamos ofertando é das Tuas mãos, Senhor. A Ti pertence toda a riqueza. E ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração generoso e não mesquinho, e não egoísta em tudo que vamos fazer. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.